Você já parou para pensar que antes de existirem cargos, empresas, líderes, já existia uma pergunta essencial e profunda? Como organizar pessoas para viver bem juntas? Muito antes da Harvard, muito antes da MBA ou teorias sobre gestão, foram os filósofos que pensaram sobre liderança, que pensaram sobre decisões importantes, sobre propósito e sobre esse convívio harmônico dentro de um ambiente. Hoje você vai descobrir como a filosofia moldou a administração moderna sem que muita gente perceba, e talvez você também não tenha percebido ou não tenha parado para pensar e refletir sobre este assunto. Se você quer entender gestão, não apenas como técnica, mas como sabedoria prática, este vídeo é para você. Então fica até o final, deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal se você gosta desse tipo de conteúdo, de reflexões, de filosofia, conhecimento, e compartilhe com mais pessoas para crescermos juntos em conhecimentos e virtudes. Pessoal, eu separei 5 tópicos aqui, importantíssimos e incríveis, né? Sobre a filosofia e como ela influenciou a gestão, a liderança, né? Essa questão da estrutura organizacional. Então, eu quero começar nada mais, nada menos que por ele, o grande, admirável Platão. Platão e a organização, né? Então, na República, por exemplo, ele faz uma pergunta essencial, né? Como deve organizar uma sociedade justa? Como ela deve ser organizada? E ele vai responder da seguinte maneira: cada pessoa deve exercer, realizar a sua função para a qual ela é mais apta. Aqui você já saca dentro de uma instituição e tal, né, uma distribuição de função de acordo com a aptidão da pessoa. Então vamos dar um exemplo prático aqui. Eu tenho uma aptidão para me comunicar, por exemplo, né? Então eu sou designado para uma função onde exija mais a questão comunicativa, onde exija mais o domínio ali de uma oratória, vamos dizer assim, uma forma de abordar mais clara para as pessoas, né? Onde eu consiga me comunicar de modo eficiente, direto, ali com o cliente, o que ele precisa entender sobre a empresa, entender sobre o que ele quer, sobre o que ele quer comprar, sobre aquele produto, né? Então não só conhecimento do produto, mas ter a capacidade e aptidão para passar isto para ele, né? E pode haver pessoas dentro desta mesma organização, deste CNPJ, desta empresa, que não seja muito apta nesse tipo de função, mas ela é apta numa organização, organizar os produtos, organizar as mercadorias, saber ali, né, tem aquela pessoa que sabe de onde estão cada coisa, né, tem centenas de produtos e ela sabe onde estão todos, por exemplo, isso é uma aptidão, né? Então essa resposta mais simples e objetiva de Platão aqui, né? Então aqui nós temos o nascimento de ideias como a divisão do trabalho, tá, nesse conceito platônico, a divisão do trabalho, especialização de funções e hierarquia baseada em competência. Estas coisas têm influência platônica. Platão então antecipa o conceito moderno de estrutura organizacional. Então quem influenciou a estrutura organizacional? Platão, filosofia platônica, né? Então toda empresa que divide cargos, setores, divide responsabilidades, ainda está aplicando uma ideia platônica, né? Vamos assim dizer, tá? Então, primeira coisa, Platão e a organização. Segunda parte desse vídeo, segundo tópico que eu quero compartilhar com vocês, então, é a questão de Aristóteles e a liderança ética, tá? Filosoficamente, né, a administração ela ganha uma dimensão ainda mais profunda, que é a ética, que é importante dentro das organizações, é importante dentro dos ambientes de nossos trabalhos, nossas instituições. Então, para Aristóteles, toda ação tem um fim, toda ação tem uma finalidade, tem um alvo. E governar, seja uma cidade, seja um lar, seja uma empresa, seja ONGs, seja instituições, enfim, ou uma empresa, não é apenas produzir resultados, não é apenas ser e ter a capacidade de produção, mas conduzir pessoas para um bem. Lembrem que nós estamos falando de liderança ética, condução de pessoas para um bem, para um fim proveitoso. Então, Aristóteles introduz a virtude da prudência, a capacidade de decidir bem em situações concretas. Então, aqui nós já estamos entrando
no âmbito um pouco mais da liderança, um pouquinho mais forte, né? A liderança, a gestão, a forma como o líder vai guiar a instituição, vai guiar os seus funcionários, vai tomar decisões importantíssimas relacionadas à empresa, aos funcionários, né? Diversas situações que acontecem, como que o líder vai se comportar, como que ele vai iniciar uma tomada de decisão, distribuição ali de funções, quem ele vai ter ali que confia, né, que pode desenvolver isso melhor, enfim, 300 milhões de coisas que podem acontecer dentro de uma empresa, mas o papel importante aqui da liderança, né? Por quê? Aqui vai nascer a questão da gestão moderna, a gestão contemporânea, vamos assim dizer, né? Que envolve a tomada de decisão, envolverá liderança responsável e julgamento em cenários complexos. Então, um bom líder, ele vai desenvolver, ele vai ter em desenvolvimento, ele vai ter como características tomada de decisões, liderança responsável, não irresponsável, julgamento em cenários complexos. Exemplo de uma liderança que está saindo do âmbito da responsabilidade. Uma liderança que se deixa levar por emoção, por exemplo, que ela se perde por emoção, ela perde a sua centralidade do que é ser um líder, quando confunde profissionalismo com amizade, quando confunde profissionalismo com favoritismo, quando deixa de exercer uma liderança presente ali, né? Porque você só dá ordens não é ser líder, tá? Ser líder é diferente do que somente dar ordens. Mas eu não vou me aprofundar em o que é liderança. A ideia aqui é a influência filosófica por detrás. Então, para Aristóteles, resumidamente, não existe boa gestão sem um bom caráter. Um líder tecnicamente eficiente, mas moralmente corrompido, não é um bom gestor. É um perigo organizado. E nós entramos aqui até num âmbito sério dessa questão, né? Que um bom líder, que ele não é mau moralmente e eticamente. Ele é uma pessoa que vai possuir um bom caráter, uma boa moral, uma boa ética para tocar a empresa, liderar pessoas. E em se tratando de que hoje todos nós nos envolvemos como empresa entre nós, mas com o cliente também, pensando nos dois lados. Então, essa é a questão aristotélica sobre o assunto. Então eu quero trazer agora para vocês o terceiro tópico, que é a linha estoica. O que nós podemos aprender então com o estoicismo? O que o estoicismo influenciou na gestão, na administração moderna, né? O que ele influenciou? Vamos lá. Estoicismo e gestão de crise. Muito importante isso aqui. Agora pense em crises, pense em pressão. Imagine conflitos dentro do seu âmbito de trabalho. Imagine que você precise tomar decisões muito difíceis, complexas. Quem melhor pensou isso foram os estoicos. Né? Então eles ensinaram 3 princípios que hoje são essenciais à liderança, para aquele que lidera, para aquele que guia. Primeiro, controle emocional. É muito importante que haja o controle emocional. Isso vai trazer uma eficiência na liderança, né? Um líder sem controle emocional não vai ser capaz, não vai ser apto de liderar um grupo, de liderar uma empresa, uma organização, né? Ações ali. Precisa-se ter um controle emocional por parte do líder para que ele repasse isso aos seus empregados também. Por exemplo, foco no que está sob o seu controle, no controle de sua liderança, de sua função, de sua responsabilidade. Aquilo que é de sua responsabilidade, que está no seu controle, cabe a ele tomar a iniciativa e abraçar o que ele precisa fazer. O que não está no controle dele, não cabe a ele. Então, emocionalmente, ele não pode se desgastar em relação àquilo. Isso vai prejudicar aquilo que realmente ele pode fazer. Terceiro lugar, resiliência diante da adversidade. O líder precisa disso, o empregado precisa disso, todos nós precisamos disso no lar, na empresa, em instituições, por exemplo. Marco Aurélio não era apenas um filósofo, tá? A gente precisa lembrar disso, sobre Marcos Aurélio, que é importantíssimo para o líder, que Marcos Aurélio ele foi um imperador, um verdadeiro gestor de um império em crise, Império de Roma, tá? Então, a moderna liderança emocionalmente inteligente nasce em grande parte do estoicismo, ainda que não perceba
ainda que não seja dito e ainda que não se reconheça a importância da filosofia da sabedoria aqui. Quarto tópico: Descartes e a gestão científica. No mundo moderno, entra em cena então Descartes. O seu método é simples, o método de Descartes é simples, é dividir problemas em partes, tá? Você tem um problema aqui, vai dividir em partes. Analisar essas partes com clareza, o problema com clareza. Dividir em parte faz com que você tenha uma aptidão melhor para analisar com clareza. Vai facilitar, vamos dizer assim. E organizar passo a passo. Este espírito cartesiano é a base do planejamento estratégico, é a base dos processos, da padronização e do controle de qualidade. Quando Taylor cria a administração científica, ele está aplicando, sem dizer, o método filosófico de Descartes. Então nós temos aqui uma influência para Taylor ao criar a administração científica de Descartes. Descartes, de certa forma, influenciou a filosofia dele, o saber dele, essa concepção de quebrar o problema em pedaços para melhor clareza, para melhor tomada de decisão. Ela influencia, de certo modo, aqui o Taylor, né, o criador da administração científica. Pessoal, quinto lugar e último, a filosofia contemporânea e a gestão humanizada, né? No século XX vai surgir então uma nova pergunta: qual é o sentido do trabalho? E nós vivemos no século que fica perguntando muito essas coisas, né? O existencialismo influencia então a motivação para o funcionário, para o trabalhador, o engajamento, o propósito. Então, qual que é o propósito do trabalho? Qual que é o sentido de eu trabalhar, né? O que me motiva a trabalhar? E a ética aplicada vai gerar então a ampliância, responsabilidade social, sustentabilidade, e a administração deixa de ser apenas técnica e vai passar a ser também cuidado com pessoas, não apenas uma administração robótica, superficial, teórica, técnica, né, como eu acabei de dizer aqui, mas de fato uma administração que vai se preocupar com o cuidado das pessoas, dos seres humanos, de forma ética, né? Então, o trabalho não vai ser só aquela coisa robótica, mas ela vai ter um sentido. Eu tenho uma motivação para fazer isso. Tá, eu estou me engajando nisso aqui. Então tem alguma coisa que me faz engajar nisto, me faz ver sentido, motivação, e eu vou para cima, eu vou para a luta, e eu vou trabalhar. Então, nós temos essa influência aqui da filosofia contemporânea na gestão humanizada, relacionada à gestão humanizada. Então, pessoal, concluindo aqui o nosso raciocínio, a nossa reflexão, o entendimento da influência filosófica por detrás da administração, talvez agora você perceba algo essencial. A administração não nasceu nos escritórios. A administração nasceu de mentes, de mentalidades e de grandes, importantes filósofos que passaram por este mundo, nessa sociedade, que pensaram, que refletiram, que questionaram, que escreveram. Então a administração não nasce em escritório, ela nasce na filosofia. Toda vez que você organizar pessoas, tomar decisões difíceis, liderar com responsabilidade, você está praticando não apenas uma gestão, mas filosofia em ação, filosofia em prática. Quando você organiza o seu lar, coisas que você vai fazer no seu lar, na sua ONG, no seu trabalho, na sua empresa, na sua firma, onde você trabalha, onde você lidera, você está praticando filosofia. Sem que você saiba, você está sendo um filósofo. Você está filosofando. Então, se você acredita que liderar é mais que mandar e que gerir é mais do que controlar, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com mais pessoas, porque aqui nós não falamos apenas de sucesso, não falamos apenas de sabedoria teórica, o que Aristóteles disse, o que Platão entendeu, mas aqui nós refletimos, conversamos e falamos sobre a filosofia de modo simples, sem muita complicação, de modo que nós possamos compreender e colocar na nossa prática diária este entendimento, este conhecimento. Sr. Wayne, pense comigo e até o próximo vídeo.